Graça e paz, bom dia. Mais uma live falando da palavras dos sonhos, né? Dos sonhos, que eu sempre repito quase a mesma coisa quando eu fazia live, falando da palavra da salvação, um costume, né? Falando dos sonhos e visões que Deus me deu em 2022. Na verdade, eu falei desde 2000, né? Do ano 2000, a referência quando o Senhor começou a falar comigo. Final de 2000, por aí. E agora nós vamos entrar em mais outros sonhos. Hoje, vai ser falado muito sobre sonhos sobre o anticristo. E vamos agradecer por mais um dia, porque Deus vai se manifestar através desses sonhos e visões. Como eu já disse logo no primeiro vídeo, que esses sonhos, visões e dom de cartas inspirada pelo Espírito Santo veio no início de 2022, tá? Eu não tinha isso antes. Foi Deus que me deu isso, para toda honra, toda glória seja dada por nome do Senhor. Referente ao vídeo anterior, corrigindo uma palavra que eu disse sobre a Bíblia, eu tinha falado sobre Ezequiel 33, falando dos falsos profetas, não, é o 34, tá bom? Corrigindo essa informação, eu tenho até que colocar, depois que eu encerrar essa live, eu vou colocar abaixo do vídeo colocando o OBS e corrigindo essa informação que eu falei que era falando dos falsos profetas, que Deus iria tirar os seus filhos dos falsos profetas, o rebanho dele, mas é no 34, não é o 33. O 33 é o verdadeiro ofício do profeta, tá bom? Então, a obrigação que Ezequiel estava tendo para falar da mensagem do Senhor. Se ele não falasse, a iniquidade do ímpio iria, e sobre o sangue da iniquidade do ímpio iria sobre Ezequiel. E quer ouça, quer deixe de ouvir, assim serei eu. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Por quê? Porque é o Senhor que vai usar os meus lábios, não sou eu. Eu não estou para fazer missão, para querer acusar ninguém, mas se o Senhor se manifestar sobre os meus lábios e falar algo, não sai de mim, mas sim do meu próprio Deus que está dentro de mim, o Espírito Santo Consolador, a espada do Senhor que foi colocada na minha boca. Então não sai de mim, mas sim de Deus. Amém? Então, vamos agradecer mais um dia e a oportunidade. Pai, obrigada a Deus por mais essa oportunidade. Eu creio no seu manifesto, no seu poder, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Direciona essa live, que não saia de mim, mas sim do Senhor que habita sobre minha vida. Que eu creio que através dessas lives, sonhos e visões, que muitos se convertam ao teu evangelho, ao teu santo nome, à tua santa palavra, porque é só a sua palavra que nos liberta, que nos transforma e nos renova. E eu creio que isso tudo que saiu foi de ti, não de mim, que eu não tenho poder para nada e para fazer nada. Mas o Senhor pediu para estar aqui falando todos os dias, até completar os sonhos que o Senhor mostrou para mim sobre o tempo do fim. Então, opera em mim, Senhor, a sua vontade e não a minha. Que cada um seja operado a sua vontade e não a deles. E eu creio, Espírito Santo Consolador, que todos vão entender e compreender o manifesto do teu poder sobre essas lives e sobre a palavra da salvação. Eu me diminuo como menor ser todos os dias, para que o Senhor cresça em mim, e o Senhor seja Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glorificado seja o teu nome, louvado seja a tua presença. Hoje, para todo sempre, não seja a minha voz, mas sim a sua, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, já estou com o monitor aberto. Eu ainda estou meio gripada ainda, mas estou melhorando. Dia 1º de 10 de 2022, sonhei de madrugada. Sonhei que estava em um lugar muito branco e via um lugar parecido, uma parede cheia de quadros na parede branca. Eu passava na lateral desse muro e sentia Deus entrando dentro daquele lugar, pois eu ouvia seu caminhar e tocava na parede e chorava com a presença de Deus. A sensação era extremamente de paz. Nossa, essa sensação foi maravilhosa. Tipo, o Senhor me levou aonde Ele fica. E aí eu sentia a presença, lógico, eu não via Ele, mas eu sentia a presença dEle e eu começava a chorar muito grande. Era um muro bem branco mesmo e eu escutava Ele entrando dentro daquele lugar e eu ouvia e começava a chorar como um bebê. E eu sentia que aquele ser que estava do outro lado ali era o meu Deus Todo-Poderoso. E eu chorava muito. Acordei às 3 horas da madrugada para orar, terminei a oração e fui dormir. Quando eu estava deitada na minha cama, peguei um leve sono e Deus disse: "Não dorme". Voltei a orar novamente e a ajoelhar na cerâmica e tive uma visão e sonho junto. Sempre com os olhos fechados, como eu disse, eu tenho visão e sonho junto. Eu me vi ajoelhada no chão e vi a porta que estava atrás de mim cerrada na parte de baixo. E olhei aquela luz e vi o Papa brilhando e flutuando. E disse para mim mesma: mas como assim o Papa não é santo para brilhar tanto? Desse jeito eu falei, no sonho. E de repente ele não estava mais flutuando, mas sim passando ao meu lado com uma coroa de rei, cheias de pedras preciosas. Então despertei, e isso já era 6 horas da manhã. Aí o que aconteceu? O anticristo, como já foi falado nos vídeos anteriores, que o anticristo se chama Papa João Paulo II. Vai vir outro sonho aqui falando do anticristo, que o Bento XVI, ele continua sendo o Papa. O Papa Francisco nunca foi Papa, então é por isso que o Papa Francisco vai renunciar. Você acha que o Papa Francisco ele está doente realmente, igual ele disse? Não. Por quê? Porque eles são sinagoga do diabo. Eles são filhos da ira, filhos da perdição. O único que é pai se chama Deus. O que significa Papa? Pai. E quem é pai é Deus, não é ser humano. Então, através deles, o Senhor acabou fazendo com que aquela ali seja a sinagoga do diabo. E ali vai se manifestar ano que vem, a partir de 2022, dia 9 de abril. Ele irá se manifestar. Por que essa data da Páscoa? Porque o Cordeiro verdadeiro, né? É a libertação do povo de Deus. Mas os judeus, eles não aceitam o Senhor Jesus. É igual o Senhor disse na mensagem, na carta inspirada pelo Espírito Santo,
profecia de alerta para Israel e nação, que ele vai dizer que aceitam tudo, magia negra, voodoo, bruxaria, satanismo, e não aceitam o filho dele que se chama Jesus Cristo. Então, eles continuam sendo e pecando contra Deus, por não aceitar o Filho, o Senhor Jesus. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, vai acordar esse povo a partir do ano que vem. Eu estava pensando aqui, falando comigo, com Deus, não falo comigo mesmo, mas eu falo com Deus. Às vezes eu falo, mas eu falo com Deus. Deus, a internet depravou com 1 ano e meio. E olha como ela tá hoje. Ela tá pior do que Sodoma e Gomorra. E é por isso que o Senhor retornará. E uma coisa, como eu já disse, eu não assisto televisão. Eu não fico assistindo, olhando a vida dos outros. O que eu assisto? Eu assisto coisas de receitas, fazendo na hora, vídeo reels pequenininho, e vídeo de comida, vídeo de empreendedorismo, marketing digital, que eu trabalho pela internet, então eu faço isso. E eu trabalho com marketing digital, trabalho pela internet, mas eu não assisto TV, eu não gosto de assistir TV, porque só tem porcaria na TV, só tem morte, só tem coisa ruim. E aí eu estava olhando ontem sobre o Nicolas Ferreira, o deputado lá, ele também ele é pregador evangélico. Eu já tive um sonho com ele, que quando a igreja for perseguida, a partir do ano que vem, acontecerá muita coisa horrível na terra, esses 3 anos e meio, e vão pegar ele também, vão matar ele. E o seguinte, censura nas mídias sociais. As imoralidades estão ficando e as pessoas que são evangélicas estão sendo censuradas, estão sendo bloqueadas suas contas. Agora você me diz assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o que eu estou falando a partir de hoje para você. Até o final do ano vai ser falado essas mensagens dos meus sonhos, visões e algumas coisas, informações sobre a carta inspirada pelo Espírito Santo. E aí eu não sei se eu vou gravar novamente. Tudo que eu for fazer aqui é por ordem de Deus. Vanessa, faz isso, faz aquilo. E eu vou fazer somente na ordem dele. Porque eu sou obediente, quem obedece tem juízo. Então eu obedeço ao meu pai e faço a vontade dele e a ordem dele. Então, o que acontece? Censura. Os cristãos estão sendo censurados, suas contas estão sendo banidas e muitos estão sendo banidos, e por isso que chegou o momento de Deus manifestar o seu poder, a sua ira juntamente, mas também vai manifestar o poder dele, assim como na época de Jesus, muitos milagres e prodígios, muitos vão se converter e outros vão continuar na imoralidade sexual, assim como você está vendo nas mídias sociais. A imoralidade está ficando e que realmente tem palavra de vida eterna está sendo censurado. E eu não estou aqui para ficar falando mal de ninguém e nem falar de pastores, falsos profetas, não. Quando for falado, é Deus que vai falar e eu nunca ousarei de falar qualquer nome aqui para acabar com sua índole, seu caráter. Mesmo se não tiver, eu não estou aqui para falar mal de pastora, mal de pastor, de falsos profetas. Não estou aqui, só estou aqui para cumprir a mensagem que o Senhor falou para mim. Eu oro e já chorei muito pelas essas almas, esses falsos profetas, por não aceitar o evangelho que vai ser dito a partir do ano que vem. E eu choro e fico triste por eles não acreditar mais na mensagem que vai ser dita a partir do ano que vem. Amém? Então, eu
missionária Vanessa Rodrigues não vai ficar aqui falando igual os outros fazem, ficar falando das pessoas, não, tá? Eu sou um canal de bênção para orar um pelo outro, não para destruir. Desculpa. Vamos lá. Dia 2/10/2022. Me lembrando. Já que como eu falo mais mansamente, se você quer acelerar o vídeo, você pode abaixar um aplicativo no seu celular que se chama acelerador de vídeo. E quando estiver assistindo os meus vídeos, que é 1 hora, você acelera aí duas vezes, amém? E aí você consegue ouvir mais rápido a mensagem, que acaba sendo 20 minutos, 30 minutos, 40, 1 hora, tá? Porque são muitos sonhos e aí eu vou pegando até o máximo aonde eu posso, que está relacionado ao anterior. Vamos lá. Eu sonhei, dia 2/10/2022, eu sonhei que estava em um lugar e tinha uma pessoa conhecida naquele lugar, uma mulher. E de repente vi escondido do outro lado da parede um homem moreno. E depois era branco. Tipo como se fosse os amantes dessa mulher. E eu fui tomar banho e de repente pareceu 2 casais tendo relação sexual. E os seus corpos estavam tatuados na barriga. E eu me lembrei de Deus. Eu lembrei que Deus me mostrava V41. E o resto dos números não me lembrei, porque era muito número. Sonho no mesmo dia, à tarde. Aí eu tive esse sonho aqui, que eles estavam tendo relação sexual, que é o que? A sinagoga de Satanás. O preto vai ser... Não sei se você já sabe que teve um papa muito antigo, acho que foi um papa, que disse que o último papa seria negro. E realmente esse negro é o papa que vai ser anunciado. Mas aí, quando ele ser erguido como papa, depois vai aparecer dia 9 de abril o anticristo que já está na terra desde o dia 21/11/2022, tá? O Papa Francisco vai renunciar. Bento XVI, que sempre foi o Papa, vai anunciar o outro Papa, que vai entrar no lugar. E esse Papa vai ser um Papa negro. E quando chegar dia 9 de abril, vai o quê? Vai acontecer o manifesto do anticristo. Então, todos eles vão ir para o canto e quem vai brilhar e vai reinar, e como já foi dito em um outro vídeo, vai brilhar e vai ser coroado com coroa de brilhantes, vai ser o anticristo. Amém? Por quê? Porque eles são sinagoga de Satanás e eles estavam esperando o anticristo, não Jesus Cristo. Tudo mentira aquilo que eles falam com a boca. Vamos lá. E sonhei à tarde isso. Quando foi à tarde, eu dormi e vi um livro que Deus me mostrou. E tinha imagens e um nome chamado César. Ouvi Deus dizer, ele é o que tem o espírito de morte. Então, esse César, eu não me lembro o sobrenome, né? Ele disse isso. Ele é o que tem espírito de morte. Não sei o que é, mas eu tive esse sonho. Quando você ouvir falar esse nome César, você vai saber o que eu falei aqui. Dia 3/10/2022,
eu tô com o computador aberto. Hoje eu comecei a live mais cedo para terminar mais cedo, porque eu vou estudar os vídeos do marketing digital, porque você sabe que eu tenho cursos online. Também é tanto que o sol acabou de refletir aqui. Comecei bem cedo hoje. Dia 3/10/2022, sonhei a 1h da madrugada que eu estava em um lugar como se fosse o telhado de uma casa. Eu me via ensinando as pessoas ser cheias do Espírito Santo, e depois de ter ensinado as pessoas, eu olhei para baixo e vi um carro submergido dentro de uma lava de fogo. E eu disse: morreu, ele não vai sobreviver dentro desse fogo. E depois que eu terminei de falar, Deus me levou dentro daquele fogo. Eu vi ele saindo dentro do carro brilhando e reluzente como a luz branca. Ele parecia comigo. Tinha os cabelos cacheados também. E depois acordei. Então eu tive essa referência de eu ensinando, né? Eu estava no telhado e aí ensinava as pessoas para elas ser cheias do Espírito Santo. Aí depois eu olhei e vi um carro entrando e mergulhando dentro do fogo, né? De uma lava de fogo. E depois eu me vi dentro desse fogo. E aí esse homem que parecia comigo, ele brilhava e reluzia. Era brilhante. E ele parecia comigo e tinha os cabelos cacheados. Então, era eu, reflexo. Amém? Dia 12/10/2022, estava dormindo de madrugada e eu ouvi a voz do diabo dizendo: eu não queria que fosse só 20 semanas. O que é isso que o diabo falou? Foi o papiro aberto que Satanás recebeu, você lembra? E ele colocou todas as informações dos seus decretos já juntamente. E aí eu ouvi o diabo dizendo isso. Eu não queria que fosse somente 20 semanas. 20 semanas, por quê? Porque lembra das 70 semanas de Daniel? É por isso que ele falou isso. E então acordei e me lembrei que eu, antes de dormir, estava estudando sobre 70 semanas de Daniel. E aí eu ouvi o diabo falando sobre o decreto que foi dado para ele já. Como ele já está na terra, ele já recebeu o decreto. Quantas semanas falta ainda para se cumprir o restante das outras semanas? Por que você está falando assim, mas é a última semana de Daniel? Bom, não sei se você já estudou sobre o Apocalipse, fala que nós vamos viver com o Senhor 1000 anos. 1000 anos para se refletir nessa semana aqui, que falta 20 semanas. Essa terra, aqueles que ficar, o Espírito Santo será tirado e eles vão ficar o restante dos 1000 anos aqui na terra. Se contará esses 20 anos a partir do manifesto do inimigo, provavelmente ano que vem. Ele pegou hoje. Então, o Senhor disse em um outro sonho que eu anotei, que é as 6 semanas de Daniel. Então, no dia que Satanás se manifestou, o Senhor veio em sonho e falou: essa é as 6 semanas de Daniel, é tanto que eu escrevi logo abaixo. Então, as 6 últimas semanas de Daniel para essa terra. O Senhor vai tirar a sua igreja daqui e vai colocar nós em outro lugar que não vai ter bandido. Nós vamos plantar e ninguém vai roubar.
nós vamos ter as nossas coisas, nós vamos viver esses restantes do 1000 anos que falta, que representa 140 anos, que foi assim que eu coloquei aqui embaixo. Olha só, e me lembrei do sonho que eu vi um pergaminho aberto na mão de um homem com as roupas papal, com o chapéu papal, de papa com o chapéu papal. Seu rosto estava ferido de morte e tinha um exército do inferno atrás dele, que o seguia. E este era o quarto selo quebrado, o seu nome era morte e o inferno o seguia. Que é quem? O anticristo. 20 semanas significa 140 anos. A minha testa agora começou a ficar brilhando por causa do sol. Então, 140 anos falta a terra de nós. Do que? Vai acontecer esses 3 anos e meio. Eu tô brilhando agora. Esses 3 anos e meio vai acontecer o quê? Vai acontecer a princípio das dores. Não vai ser a grande tribulação, porque vai ter guerra, rumores de guerra em tudo que é lugar. Já tem os que diz que é Jesus, eu sou Jesus, e tem muitas pessoas seguindo esse falso profeta, falso Jesus, lembra? Já tem também os falsos profetas, já tem a apostasia, e agora só falta o anticristo, o manifesto dele, e a perseguição que fala em Apocalipse que ele tá com grande ira. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. E ele sabendo que tem pouco tempo, ele vai com grande ira sobre nós. Ele vai usar como é que eu posso dizer? De Sodoma e Gomorra, os sodomitas, vai usar eles, que eles acham que Deus é gay, que é lésbica, que são gay, que Deus é gay, e vai usar eles, que muitos, eu vou te falar aqui, muitos vão se converter, que estão na prática da imoralidade sexual, vai se converter, mas aqueles que da sinagoga do diabo mesmo, o anticristo vai fazer com que ele se rebele contra os próprios cristãos. Então, eles vão matar, além deles matar os filhos de Deus, que o anticristo vai fazer isso, também a sinagoga do diabo, que são a igreja que está em pecado, vai matar aqueles que vão ser cheios do Espírito Santo. Quando for anunciado o evangelho, o Espírito Santo vai denunciar o pecado que está dentro da igreja. E aí tu imagina o que vai acontecer. Vai acontecer o verdadeiro inferno a céu aberto. Teve um dia que eu estava deitada na cama e aí eu ouvi uma voz dizendo assim, a terra será um sepulcro caiado. O que é sepulcro? A terra vai ficar como um sepulcro caiado. Vai ser tantos corpos na rua, no chão, que vai ser como um sepulcro caiado. Quando enterra o morto e aí ele se quebra, então é um sepulcro aberto. Vai ser muitas pessoas mortas. E é por isso que Deus me escolheu. Não foi eu que escolhi, mas foi Deus que escolheu. E é por isso que eu não como carne desde o dia que o Senhor começou a falar comigo. E eu não consigo. Eu tenho vontade e desejo de comer carne porque o corpo necessita. Mas quando coloca na boca ou um pedacinho que está no meio da comida ali, o Espírito Santo que está dentro de mim já acusa dizendo, tem carne na sua boca. Então eu, que sou obediente e temente a Deus, eu não como carne, já faz uns 2 meses. Nós estamos em dezembro de 2022, dia 10 hoje.
tá? Então eu não como carne. E o brilho tá muito tenso aqui. E eu vou ter que fechar a janela. Olha, ó. Ô sol abençoado, amém? Pera aí, que eu vou fechar essa janela, né? Só um minuto. Vou fechar a janela aqui. E o brilho tá aí no meu rosto. Vamos lá. Eu sempre, quando eu vou gravar, esse aqui é meu quadro. Que eu gravo a aula, né? Eu tenho cursos online de receitas e aí eu ensino os meus alunos, né? Vamos lá. O computador, ele fechou o monitor, ele sempre fecha quando fica parado, né? Mas eu vou apoiar aqui meu braço que cansa de ficar segurando. Vamos lá. E aí, o Senhor mostrou que falta 140 anos. Eu já fiz e gravei um vídeo que Deus pediu pra mim, tá? Tudo que eu fazer, a partir do momento que eu falei assim, eu só vou começar quando Deus falar. A partir daquele momento, eu fui começando a fazer tudo que o Senhor pediu pra mim fazer. Mas antes disso, eu já tinha feito, tá? O quê? Unido todos os sonhos que Deus me mostrou, as referências das 20 semanas, expliquei em um vídeo a verdadeira escatologia do Apocalipse, que está lá no canal do YouTube. Tinha a imagem do Papa que eu peguei, né, em desenho, mas não apareceu na hora que eu gravei. E o dia que eu gravei, que quando o Senhor me falou essa 20 semanas, eu acho que foi essa 20 semanas, não, foi no dia 21 do 11, quando o Senhor mostrou para mim que ele tinha ressuscitado já. Só que o seu manifesto para enganar os judeus vai ser dia 9 de abril, no dia da Páscoa, né? Que eles têm aquele negócio de ficar, que eles querem voltar a fazer o sacrifício, né? De novo dos animais, e não aceitaram o verdadeiro sacrifício de Jesus. Então, eu explico certinho, tá? Como é esse negócio das 20 semanas, falta 140 anos, então você tem que assistir esse vídeo. Eu estava meio sonolenta quando eu gravei, eu vou falar sobre os 50 do jubileu, né? Que a partir do ano que vem a terra vai entrar em repouso e não vai frutificar, porque esse ano foi comemorado o jubileu e os judeus já sabem que, e já diz que já foi revelado o rabino lá, que revelou que Deus vai vir, o Messias vai vir ano que vem, já foi decretado, já foi mostrado para eles que quem vai vir vai ser o Messias, que vai reinar e eles vai ser levado, e não vai ser nada disso. Vai ser o manifesto do anticristo, porque já teve o decreto de Deus para que o anticristo comece a trabalhar e cumprir a ordem de Deus. Amém? E aí eu tive esse outro sonho, dia 17/10/2022. Eu estava de joelhos no chão orando e de repente tive uma visão em a pessoa escrevendo no papel. Tinha a pessoa escrevendo no papel. Um desenho que falava 50 mil. Eu não me recordo se era 50 mil segundos, horas, dias, tá? Falta 50 mil. Aí o outro, ele mostrou em nuvem 5 a 7 dias ou horas. Não me lembro, foi muito rápido a visão. Então, quando eu tenho a visão, eu tô de olho fechado assim e aparece um negócio assim muito rápido. Igual eu tava orando e tive uma outra visão
que eu via a imagem de um homem no quadro, uma pessoa escrevendo muito rápido no quadro, e tinha o símbolo do infinito. E aí eu fui procurar, né? É o nome do cara, só que eu não estava conseguindo e me lembrei do símbolo do infinito. E aqui fala, que está falando que ele vai vir sobre as nuvens de 5 a 7 dias, ou horas, não me recordo. Mas como foi dito, já que o Senhor vai vir no dia 9 de 9 de setembro, às 6 horas da manhã. Porque o Senhor mostrou, não está na Bíblia. Muitos não vão acreditar no que está sendo anunciado, porque vai achar que eu estou sendo herege, estou mentindo e eu estou falando uma coisa que dá carne, sendo que eu tenho tremor, não é nem temor. Tremor é mais forte do que temor. Porque eu estremeço o nome do Senhor e eu conheço Ele e eu sei o quanto é pesado as coisas que eu estou sendo, estou dizendo aqui, tá? Então, eu sou temente ao Senhor para estar falando todas essas informações. É igual eu disse que esses dons veio em 2022. Vocês só vão acreditar quando o Manifesto de Deus de 2023 só vai acreditar quando acontecer os manifestos do quê? Dos milagres, prodígios, não somente na minha vida, mas a oliveira do Senhor também vai anunciar a outra. Amém? Eu nunca me considerei oliveira e até hoje eu me considero como serva do Senhor e muito temerosa ao nome do Senhor. Eu sei, eu já falei aqui no vídeo anterior que eu tive uma consequência de eu gravei uma live antigamente, logo quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, eu gravei uma live dizendo que o Senhor ia demorar 600 anos. E Satanás usou isso contra mim e o Senhor, como ele é grandíssimo em misericórdia, ele pegou e falou para mim que eu iria, se eu fosse caminhar de manhã, eu iria morrer e não iria ter retorno. E eu, como sou temerosa e amo a Deus, eu peguei, dobrei o joelho no chão, passei vários dias prostrada ao Senhor, não é o tempo todo de joelho, mas renunciando, negando a mim mesmo, pedindo perdão, que isso não aconteceria de novo. E esse sonho só está sendo falado aqui porque Deus pediu para mim falar isso, tá? Aí você vai falar assim, Deus pediu. Deus pediu porque eu ouço a voz de Deus, é pouco, eu ouço mais a voz de Jesus. A de Deus e a voz de Jesus, e eu sei discernir qual é os dois. E também é o inimigo, que é a voz de terror. Então, tem que ter discernimento espirituais, porque não ouvir a sua carne. Outra vez, já falando sobre isso, outra vez tive um sonho também sobre o Senhor me mostrou pessoas gravando a live e o espírito do diabo apairava sobre aquela pessoa e usava a boca daquela pessoa. E eu ouvi a voz do Senhor Jesus, porque a voz de Jesus é mais suave. E aí eu ouvia e ele falava para mim ter cuidado, para mim vigiar, porque não é ele que fala. Eu me lembro desse sonho que o Senhor me mostrou, que quando o diabo flutuava assim em cima da pessoa, era um homem falando, pode ser qualquer um, homem e mulher na live, tá? E aí ele falava assim, sou eu que falo. E olha só, não é Deus, então você tem que saber ter discernimento espiritual.
Você tem que ter uma conexão de Deus para saber quem é, se aquele espírito manifesto que está falando em línguas, que está pulando, que está rodando, tem que saber se aquilo ali é de Deus. Se você está em Deus, Ele está em você. Então Ele mostra, e é por isso que eu estou dizendo aqui, que eu sou muito temente ao Senhor, eu só faço aquilo que Ele manda eu fazer. Então, esse sonho aqui, a informação dele, ele não ficou tão clara. E é por isso que o Senhor mostrou em dia, em mês e em hora, tá? Aí você vai falar, não tá na Bíblia, é verdade. Mas eu eu tô assim diretamente, né? Eu estou sem considerar como se fosse no sentido deu, porque eu nunca imaginei, ele que me escolheu. Então, no sentido que as testemunhas iriam anunciar 1260 dias, e o Senhor, na carta inspirada pelo Espírito Santo, falou que eu iria anunciar 1260 dias, que se chama 3 anos e meio. E depois disso, os falsos profetas iriam me matar. Então, tipo assim, eu falar da minha própria morte, aonde isso, eu sou muito temente ao Senhor. Amém? Então, como é que eu ia falar a minha própria morte? Iria falar no nome de ministério? Jamais isso sair de mim. E sim do Senhor que habita sobre minha vida. Jamais, tá? Jamais vindo de mim falar mal de outro ministério. Não gosto disso. Nunca gostei, não gosto disso. Dia 23/10/2022, sonhei que estava... Peraí, deixa eu levantar aqui. Sonhei que estava em um lugar e duas crianças. Uma menina com a idade de 5 a 6 anos e a outra menor da idade de 3 e 4 anos de idade. A maior estava protegendo a menor, dizendo: que bom que você chegou, pois eu já pedi várias ajudas e ninguém nos ajudava, mas agora você apareceu, que bom. Então acordei e lembrei do sonho. Quando me lembrei, chorei muito. Quem era para proteger as crianças, pastores, na verdade estava abusando sexualmente das crianças. Depois acordei e acabei acontecendo de novo e tive outro sonho. Tá, deixa eu falar sobre esse aqui. Esse sonho que me fez chorar muito, porque quando eu era criança, eu passei por uma situação dessa de tentativa de estupro com meu ex-padrasto. E aí eu fui morar com a minha mãe não, desculpa, com a minha avó. Eu morei com os pais do meu pai. Era para ter morado com meu pai, mas só que eu acho que na época a minha madrasta, que não é mais, né, ex-madrasta, ela provavelmente não queria minha presença lá, então meu pai acabou deixando eu lá. E aí eu tinha na faixa dos 12 a 13 anos de idade, tá? Eu não tenho mais trauma com isso, não, tá? O Senhor curou isso que estava dentro de mim, era ódio, raiva, mágoa, vontade de matar meu ex-padrasto. E minha mãe já está muitos anos separado dele, não está mais com ele. E esse ódio ficou muito forte no meu coração de raiva. E eu chorei muito mesmo quando eu tive esse sonho, que essas meninas têm de 5 a 6 anos de idade, tinha uma outra menor da faixa dos 3, 4. Eu era da faixa dos 12 anos
E quando eu saí da casa de minha mãe mandou eu para ir para casa do meu pai, eu tinha praticamente ia fazer 13 anos de idade. Então isso é um trauma muito grande. Aqueles que tinham que proteger, que é os pastores, estão abusando, né? Os padres, pastores estão abusando das crianças, abusando dos seus próprios filhos. E eu vi isso e eu chorei. Então, demonstrando neste sonho aqui que aqueles que estiver fazendo isso será manifestado não por mim, mas sim por Deus usando a minha boca, que colocou a sua espada na minha boca. Amém? E eu chorei muito, de verdade mesmo. E eu tive esse outro sonho. Eu estava em uma igreja que só tinha carro grande. E depois fui levada para o fundo da igreja e vi uma festa, todo mundo rindo feliz. E vi 3 homens fazendo as bebidas para os irmãos. Era colorida e com bebida alcoólica. E eu disse: com bebida alcoólica? E eles disseram que não tem nada a ver. Fica melhor assim. Eles disseram isso. E eles estavam muito felizes por causa da bebida. Tem ministério assim? Tem. Tá fazendo isso? Tá. Esse é o último sonho, tá? Que vai ser dito hoje. Eu saí dali e olhei para o lado direito e vi uma moça grávida. Ela estava comendo alguma coisa e ela começou a sentir dores. E toquei na barriga dela e estava bem dura e o bebê estava de pé. Coloquei a minha mão e comecei a orar. Quando comecei a orar, eu estava dentro da barriga da mãe, ouvindo a oração de cura, libertação. E esse bebê era eu dentro da barriga. Que lindo, né? Depois que aconteceu isso, eu ouvi um pastor estilo os louvores da igreja Pé de Fogo, cantando uma música assim. Ela acha que é profeta? Em seguida ouvia a batida do teclado para as pessoas pularem e vibrarem. Depois despertei do sonho e chorei pelo que o Senhor me mostrou. Fim. Até aqui vai ser dito hoje. Amém? Bom, referente a esse outro sonho, infelizmente, eu vou fechar o monitor aqui para ficar melhor. Infelizmente, a casa do Senhor, e por falsos exemplos, muitas pessoas não estão indo para a casa de Deus. E você acha que essas coisas que está acontecendo de ter bebida alcoólica dentro da igreja, isso é certo, ter bebida alcoólica? Qual é a diferença do ímpio para uma igreja dessa? Né? Não tem nada a ver? Aonde não tem nada a ver? É tanto que Salomão, ele acaba dizendo, eu acho que é em Eclesiastes, ele acaba dizendo que a bebida alcoólica faz o homem olhar para a mulher com indecência. E ali vai acontecer o quê? Não olhe para o vinho quando ele se torna vermelho, porque ele vai escoar suave e vai te picar como uma serpente. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo o mundo entrar dentro da casa de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus retornou. E ele retornou para organizar o que está errado. E os ministros e sacerdotes tementes ao Senhor
vai ser tão cheio do Espírito Santo que a prostituta Jezabel não é só mulher não, tá? Se muitos ministérios aí acham que Jezabel representa uma mulher, mas representa uma igreja prostituta vagabunda. Isso mesmo, uma prostituta vagabunda que sabe da mensagem da salvação, sabe que tem que se converter dos seus maus caminhos, sabe que tem que ser separado, porque os filhos de Deus são separados do mundo, não é igual ao mundo, e o mundo está entrando dentro da casa do Senhor. Então, antes de o Senhor vir, Ele vai organizar para que os pastores se arrependam e se voltem ao Senhor, porque o desejo de Deus é salvação. O Senhor Jesus disse assim, os discípulos disseram, manda fogo do céu, porque Corazim não quis aceitar o Senhor Jesus lá. E aí os discípulos falaram assim, manda fogo do céu como Elias. E o Senhor Jesus disse assim, vocês ainda não sabem para que eu vim? Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, se Jesus viesse agora, presta atenção o que vai ser dito aqui. Se Jesus viesse agora e visse tudo isso, e você acha que quantas pessoas ele iria colher? Pouquíssimo, muito pouco. Mas primeiro acontecerá esse último avivamento do alerta, e a terra, essa terra aqui, está contada 3 anos e meio. E depois disso a igreja vai ser recolhida, o Espírito Santo, o sal da terra e a luz do mundo vai ser tirado. E aqueles que ficarem aqui, as trombetas irão tocar, a ira do Senhor será manifesto. E as estrelas vão cair do céu, vai ser a coisa mais horrível. E quem ficar não vai ter a segunda chance. E haverá esses 140 anos que resta. Aqueles que continuar sobrevivendo aqui até lá, né, que é impossível sobreviver esse tempo todo, sem comida, sem alimento, sem nada nessa terra. A terra vai ficar infrutífera, não vai ter comida para comer. E as pessoas vão ter que comer um ou outro. E se sobreviver ainda. Que é quase impossível a pessoa sobreviver esses 140 anos na terra, de um sofrimento doido aqui nessa terra. Não haverá mais oportunidade e chance. E aqueles que ficarem vão blasfemar mais e mais o nome do Rei dos Reis. Aquele que deu a oportunidade de o anúncio do arrependimento e não se arrependeu, preferiu continuar na imoralidade sexual. Então você está tendo uma oportunidade de mudança de vida. Ei, ouve agora enquanto é tempo a mensagem do Senhor. Eu sei que muitos não vão acreditar, mas outros, vários, milhares e milhares, vão acreditar pelos milagres e prodígios como Jesus fazia. Não que esse poder é meu, eu não tenho poder para nada. Eu sou pior do que o pó da terra, eu me considero como o pior pó da terra e não me considero uma profetisa, lembrando quando você ouvir a música das pessoas falando que ela acha que é profeta. Ela acha que é profeta. E aí as pessoas pulavam com a música. Como eu acho que é profeta? Você acha que eu sou profeta? Não me considero nada. Eu me considero nada menos do que o verminho, o bichinho de Jacó, menos do que esse bichinho de Jacó. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu creio que o seu poder se aperfeiçoará na fraqueza de cada um. E o Senhor está mudando os corações de cada um que está ouvindo essa mensagem. Pai, entra dentro deles e limpa e tira a vontade do mundo e coloca a sua vontade. Opera, Senhor, milagres e prodígios através do seu evangelho. E não será nunca a minha boca, o meu falar, o meu desejo, mas o desejo do Senhor que habita sobre minha vida. Te agradeço por essa mensagem de agora de manhã e que todos sejam transformados e impactados pelo Espírito Santo Consolador. E creio que, a partir do ano que vem, muitas almas se voltarão, esse é o seu desejo, para que
Quando a terra tiver muitos frutos, aí sim será a sua grande e gloriosa vinda, com poder e grande glória sobre as nuvens, em cima do cavalo, com a espada flamejante na boca para destruir todos aqueles que guerrear contra ti. E os seus filhos estarão atrás de ti, para demonstrar que o Senhor é verdadeiro e fiel àqueles que é fiel contigo. Te agradeço hoje para sempre. Amém. Deus te abençoe e volta amanhã com mais a live falando sobre as visões e sonhos. Falarei até o momento que terminar aqui as mensagens dos sonhos. Amém? Fica na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.